Para implementar o controller, eu vou pegar aqui, ó, o controle dos artigos, vou copiar, vou entrar dentro de controller, vou colar e vou chamá-lo de banco controller, tá? Esse banco controller, eu tenho que adicionar ele aqui ao projeto. Ó. Project, Edit Project. Não é que eu tenha que adicionar, tá? Se eu tivesse apenas colocado este caminho no Library Path, ele já encontraria esse controller. Mas eu acho mais organizado se você adicionar o arquivo ao projeto, tá bom? Então, tipo, não é obrigado você fazer isso. Project, Edit Project. Se você vier em Tools, Options, Library, colocar aquele caminho no Library Path, ele vai achar aquele cara. Ou se você vier em Project, Options, tem uma opção aqui também que você coloca alguns caminhos para o projeto especificamente, tá? Mas eu não gosto de fazer dessa forma. Tem alguns colegas, algumas empresas que trabalham assim, né? Eu acho muito bagunçado. Você, quando, por exemplo, chama um Ctrl F12, você vê só aqui o projeto, a classe do projeto, ou então o formulário principal e não vê mais ninguém, né? Então você fica perdido, né? Poxa, que projeto é esse? Tem que ir atrás das pastas do projeto, tá? Eu acho ruim isso daí, tá? Prefiro adicionar os arquivos no projeto dessa forma como eu mostrei para você, tá bom? Ok, dentro de banco controller, eu vou chamar a unit de banco controller, né? Banco controller. Eu não quero usar esse controller base, não quero usar esse REST-JSON. Ele não vai herdar de base controller, tá? Deixa eu abrir esse base controller aqui, ó. Ele herda de MVC controller, né? Então eu vou herdar desse MVC controller, tá bom? Vou herdar direto do MVC controller. Aqui em cima ele tem um MVC doc para criar documentação, né? Então eu vou colocar CRUD banco. E adivinha qual vai ser o caminho? Banco, tá? Qual é a diferença de utilizar plural ou singular? É uma discussão essa daí, né? A entidade em si mesma é banco, tá? Agora, eu posso ter uma lista de bancos ou posso ter o banco representado por uma entidade só. Quando eu estou trabalhando com o Banco do Brasil, estou trabalhando com a entidade banco, um registro. Quando eu trabalho com a lista de bancos, apresentando essa lista para o usuário, estou trabalhando com a lista de bancos, tá? Mas como é que eu me refiro à entidade, ao nome da tabela, às rotas, né? Tem colegas que preferem utilizar no plural, tem colegas que preferem utilizar no singular, tá? E aí existe uma discussão, tem autores no mundo acadêmico, existe uma discussão sobre isso, no plural ou no singular. Vai da sua preferência, tá? Não existe um certo ou errado em relação a isso daí, é só conceito. Vai funcionar, tanto no singular ou no plural vai funcionar, tá bom? Eu prefiro utilizar no singular, tá? Então vamos utilizar aqui a rota banco, tá? Muito bem, aqui eu vou retornar uma lista de bancos. Tá? Estou pensando aqui nesse MVC doc, quando nós estivermos construindo o gerador, né? Temos que ter cuidado aqui apenas com o nosso da, de, do, tá? Porque no inglês, né, se eu disser que nós estamos retornando uma lista de pessoas, das pessoas, nós utilizamos o de e pronto, tá? Esse artigo ele serve para o masculino e para o feminino, né? Já no português temos que ter cuidado com isso. No caso dessa preposição aqui não tem problema nenhum. De serve para o masculino, serve para o feminino, tá? Mas cuidado quando fizermos algo assim. Dos bancos, para não ficar das bancos, né? Ok. Já que isso vai ser gerado pelo gerador de código, tá? Mencionando aqui essa questão. No lugar de get articles, eu vou colocar consultar lista, tá? Esse aqui foi aquele método que eu criei a mais, né? Tirei ele daí. Aqui, ó. Retorna. Na verdade, eu vou deixar isso aqui padrão assim, ó. Retorna uma lista de objetos, tá bom? Se você quiser alterar no seu projeto, você pode alterar.
retorna um objeto com base no ID. E aqui vai ser, ó, consultar objeto. Tá? Esses mesmos métodos, mesmos nomes eu estou utilizando nos outros servidores, do mesmo jeito, tá? Só o servidor do C# que precisou ser um pouquinho diferente, porque ele tem um conflito de rotas lá. Ok, aqui, depois do consultar objeto, eu quero inserir. Insere um novo objeto. Vou chamar apenas de inserir, tá? Depois do inserir, eu quero alterar. Altera um objeto com base no ID. Só que o alterar aqui, eu não vou passar o ID, tá bom? Vou usar o ID que vem no objeto. Então, deixa ele assim. E eu vou chamar esse método de alterar. Finalmente, nós temos o excluir, né? Exclui um objeto com base no ID. E o nome desse método vai ser excluir. E eu não tenho isso daqui. Inserir uma lista de bancos de uma vez, né? Que não é articles, que é T banco controller. Então, banco controller, T banco controller, herdando desse cara, cruz de banco, banco, rota padrão, um get para pegar o ID, um port sem parâmetros, um put sem parâmetros e o excluir com parâmetros, tá? T banco controller. Pronto, agora vamos colocar todo mundo aqui na ordem que é para ser. Primeiro é o consultar lista. Esse aqui, ó. Vamos colocar ele para cá. T banco controller ponto consultar lista. Aí a gente vai renderizar esse cara. Deixa eu alterar logo T article para T banco. Palavras completas. Ok. All. Pronto. Já facilitou um pouco a nossa vida, né? Aqui. Bom, aqui depois eu altero, tá bom? A gente vai ter que colocar alguma coisa aqui para consultar. Por enquanto, deixa dessa forma aí que eu ainda vou trabalhar no serviço. Eu volto aqui e altero o controller. Depois que eu consulto a lista, eu vou consultar o objeto pelo ID, né? Que é esse aqui, ó. Ctrl X. Ctrl V. Consultar objeto. Passando o ID, tá? Aqui não é article, aqui é banco. Então aqui fica banco e renderiza o banco aqui, tá? Isso aqui depois a gente altera. Depois eu tenho esse aqui, o create article. Deixa eu alterar isso aqui também logo. Para ter banco controller. Pronto. Vamos subir aqui. Consultar objeto. Create article. Não é create article. Aqui é inserir. Tá? Banco. Não tem esse JSON aqui.
eu pego o banco daqui do corpo e chamo o método para inserir o banco. Depois eu libero o banco ali no final. Depois de inserir, eu quero alterar. Esse create articles é aquele que recebe uma lista. Esse a gente não tem. Tiro ele. Alterar esse daqui, ó. Ctrl X. Ctrl V. Alterar. Ele não recebe um ID, tá? Não tem isso aqui. No inserir, a gente está passando o contexto, né? Vou passar esse contexto também para o alterar, tá? Lembre-se que não é obrigatório passar esse contexto, mas tudo bem, deixa aí para ficar como padrão. Pronto. Daí aqui, banco, banco, banco. E aqui, update, banco, aqui adicione banco, né? E aqui, libera o banco. Finalmente, nós temos o delete, que é o excluir. Vou tirar esse controle de transações aqui, ele colocou só como um exemplo, tá? Então aqui eu pego o banco pelo ID e aqui eu deleto o banco que foi retornado e finalmente eu libero o banco, tá? Então basicamente é isso aí, nós vamos ainda alterar esse controller, tá bom? Mas o nosso próximo passo agora é arrumar o nosso serviço. Primeiro nós temos que arrumar o serviço para daí sim a gente concluir esse controller aqui, tá?